dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje é domingo, dia 7 de junho de 2020. E eu convidarei você a estar conosco, meditando a Palavra de Deus nesta manhã de domingo. Vamos orar? Obrigado a Deus por esse dia. Te louvamos pelos teus cuidados para conosco. E rogamos agora tua bênção sobre tua palavra. Ó Pai, que teu Santo Espírito tenha liberdade de agir em nossos corações, nos ensinar e nos instruir na mesma. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Convidarei os irmãos a abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21. A parábola, algumas Bíblias trazem como tema ou como título dessa parábola, a parábola do rico insensato. Lucas capítulo 12, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 21. A palavra de Deus diz assim: Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A parábola do rico insensato, ou outras Bíblias trazem como tema o perigo da avareza, da riqueza, enfim, cada Bíblia aí tem um título diferente, mas o conteúdo é sobre o cuidado que nós devemos ter contra um coração inclinado às riquezas desse mundo, não considerando Deus em primeiro lugar. Essa parábola ela surgiu dentro de um contexto interessante. Os judeus tinham como hábito, era comum os judeus procurarem os rabinos para que pudessem julgar suas causas. Tanto é que esse chegou até Jesus e o chamou de mestre. Não foi o primeiro, não foi o único que considerou Jesus como um rabino, o chamando de mestre. E ele pede que Jesus julgue sua causa. Ele pede que Jesus pudesse tratar do assunto que era a divisão dos bens. Este homem que procurou o Senhor Jesus, ele pediu a intervenção de Jesus no caso da divisão de uma herança entre irmãos. É interessante que esse problema de herança não é dos nossos dias. Não são problemas atuais. Desde aquela época já existia problema de disputa de herança entre irmãos, entre familiares. Mas aqui não é o caso desta manhã. Mas continuando, Jesus, ele aproveitou aquela situação para trazer um ensinamento precioso sobre o perigo de ter a vida regida pela ganância, pelo amor ao dinheiro. O homem da parábola, o Senhor Jesus o chama de insensato ou louco, porque ele agiu dessa forma, ele descansou, ele depositou toda a sua confiança na riqueza. Nós muitas vezes somos seduzidos a querer fazer a mesma coisa. Que Deus nos ajude a não pensar que a nossa confiança, a nossa segurança está única e exclusivamente no dinheiro. O dinheiro pode nos trazer muitos bens, pode nos proporcionar muitas coisas boas, mas o dinheiro em si, ele não pode nos trazer tranquilidade, como vamos ver durante o estudo desta manhã. Por que o Senhor Jesus chama aquele homem de louco ou de insensato? O Senhor Jesus o chama de louco porque ele não entendia
Primeiro que tudo que ele tinha vinha de Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 24, versículo 1, abre lá no Salmo capítulo 24, versículo 1. O salmista, ele reconhece a origem ou a fonte de tudo o que ele possuía. Salmo 24, 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Pertence a Deus tudo? Pertence a Deus. Todas as coisas que nós possuímos vêm de Deus. Nós não somos dono de nada. Tudo o que nós temos, na verdade, não é nosso, mas Deus nos emprestou. A Bíblia chama isso de mordomia. Nós somos mordomos. Deus nos deu bens, Deus nos deu filhos, para aqueles que são casados têm filhos. Deus nos deu ministérios, e esses ministérios, bens, filhos, o que Deus tem nos dado, nós devemos ser bons mordomos, cuidar daquilo que não nos pertence. Na verdade, Deus é dono de tudo que há. E é uma loucura pensar de maneira diferente. Casa, carro, emprego, bens, tudo vem das mãos de Deus. Até, como eu disse, os familiares, os filhos, eles são tesouros preciosos que Deus nos deu para que pudéssemos cuidar deles da melhor maneira possível. E a maior prova de que Deus é dono de tudo é o fato de que Ele pode pegar para si na hora que Ele bem entender. Nós não temos domínio sobre isto. Nós não temos controle sobre essas coisas. Ali em Mateus 6, 27, o Senhor Jesus Cristo, ele disse isso, né? Nós lemos: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida? Mateus 6, 27, os irmãos também conhecem bem esse versículo. Nós vamos depois ler um versículo anterior, mas o Senhor Jesus faz essa pergunta: nós, quem somos nós? O que nós podemos fazer para acrescentar uma hora em nossa vida? O que nós podemos fazer para aumentar aquilo que nós temos em nossas vidas, se tudo vem de Deus? É loucura cair na soberba de pensar que somos dono da própria vida, que somos dono de tudo que possuímos. Não somos. Nós devemos cuidar muito bem daquilo que Deus tem nos dado. Esse sim é o conselho de Deus. Aquilo que Deus tem nos dado, nós devemos cuidar da melhor maneira possível. Até mesmo, conforme outros textos da palavra de Deus nos ensina, até multiplicar aquilo que Deus tem confiado a nós. Mas depositar e descansar nisto, achando que não precisamos de mais nada, isso é loucura. Aqueles que confiam em suas posses, em seus bens, achando que são donos de tudo, esses caem em desgraça. Temos dois exemplos na palavra de Deus. O primeiro está lá em Daniel, capítulo 4, o rei Nabucodonosor. Daniel 4 é um texto bastante conhecido, vamos ler ele. Vamos ler do versículo 29 a 30. Se você perceber, no começo do capítulo 4, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E ele então chama Daniel e pede para que Daniel o ajudasse a entender esse sonho. E Daniel explica esse sonho. E no versículo 27, Daniel lhe dá um conselho. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Põe termo pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Depois daquilo que o rei Nabucodonosor, você pode ler depois o capítulo 4 todo, Daniel lhe dá um conselho: olha, não vai por esse caminho. Mas passado um ano, é que nós lemos aqui a partir do versículo 29, parece que Nabucodonosor esqueceu daquilo. Então vejam, versículo 29. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu:
A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou o teu reino. Serás expulso entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Sendo expulso dentre os homens, passou a comer erva como os bois, e seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Aí você pode continuar lendo o texto em sua casa. O que diz aqui, eu procurei ressaltar aqui quando Nabucodonosor olha para o seu reino e ele se coloca tudo como seu, né? Meu reino, minha cidade, meu trono, aquilo que eu edifiquei. É loucura pensar dessa forma. A soberba é loucura. Daniel havia alertado Nabucodonosor, mas parece que ele se esqueceu depois de um ano. Outro exemplo é Herodes, em Atos capítulo 12. Herodes estava ali, em Atos capítulo 12, vamos ler os versículos 20 a 23. O texto diz que, Atos 12, versículo 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e foi comido de vermes e expirou. Então veja, Herodes estava resolvendo uma disputa ali, quando ele traz um conselho, e as pessoas, admiradas do seu conselho, chegam a dizer: olha, quem está falando não é um homem, é um Deus. E ele não se importou com isso. E imediatamente ele foi ferido e comido por vermes. Definitivamente, o homem não é dono de si. Também o homem rico, o Senhor Jesus o chama de louco por conta da sua avareza. Primeiro, ele é louco porque achava que tudo que tinha vinha dele mesmo. E agora ele é louco porque é um avarento. A avareza, ela é amor ao dinheiro. Veja que a Bíblia ensina ali em 1 Timóteo 6,10 sobre esse assunto. Ele diz que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6,10. Novamente, não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. É um engano terrível que a riqueza nos traz. Ela nos seduz e achamos que tendo dinheiro podemos ter tudo. E a Bíblia mostra claramente que o amor ao dinheiro é que traz o mal. Pessoas matam, pessoas roubam, pessoas traem os outros, traem familiares, traem esposa, marido, por causa do dinheiro. O dinheiro, não sendo bem administrado, traz sofrimento à família. As pessoas são atormentadas por conta disto. Quem ama o dinheiro se torna escravo de um demônio chamado Mamon. Está lá em Mateus também, né? Capítulo 6, como nós falamos, no versículo 24. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará de um, desprezando o outro. Não podeis servir a Deus
e as riquezas. Esse demônio, ele prende as pessoas. Esse demônio prende as pessoas, fazendo com que se tornem egoístas, cobiçosas e, pior ainda, afastando-se de Deus. Aqui Timóteo fala que, por causa disso, desviaram-se da fé. Porque agora elas têm em quem confiar. Não confiam mais em Deus, em si, em seu dinheiro. Quem é servo de Mamon, da riqueza, muitas vezes nem tem tempo para Deus, porque só pensa em trabalhar e adquirir riqueza. O seu tempo se desenvolve, o seu tempo passa ali nele se preocupando com suas riquezas. Seu coração está nos bens que possui e naquelas coisas que ele pode adquirir com seu dinheiro, né? Quem ama o dinheiro muitas vezes se torna egoísta. Veja a atitude do homem da parábola. Ao perceber que tinha riqueza em abundância, ele nem cogitou dividir com aqueles que não têm. Ele poderia ter pensado, bom, eu tenho o suficiente e eu tenho uma sobra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou distribuir para com quem não tem nada. Pelo contrário, a ideia foi armazenar para si mesmo. E assim, quem é dominado pela riqueza age da mesma forma. Ela nunca está satisfeita com o que tem. E ela quer armazenar cada vez mais. Ela está sempre fazendo conta. Está sempre procurando ganhar mais. Ela não consegue dormir, alguns até por conta de fusos horários e querendo ganhar dinheiro em bolsas, passam a noite vendo a movimentação de bolsas de valores do outro lado do mundo, enquanto estamos dormindo aqui, lá está aberto, porque querem ganhar mais e mais. O homem da parábola que Jesus conta, ele já era um homem rico. Porém, a avareza não é um pecado apenas dos ricos. Muitos pobres, por incrível que pareça, se tornam pessoas avarentas também. Muitas pessoas que têm muito pouco também caem no mesmo engano, correndo atrás de riquezas, amando o dinheiro que não tem, sonhando com esse dinheiro. Isso é loucura. Aqui em 1 Timóteo mesmo que nós lemos, o versículo 7, ele nos diz assim: nada trouxemos desse mundo e nada poderemos levar. Como diz o ditado, não existe gaveta em caixão e funeral não é seguido de um caminhão de mudança. Não levamos nada desse mundo. Não significa que vamos ser negligentes e não vamos procurar adquirir bens, mas viver escravo desses bens, de tentar ganhar essas coisas, é bem diferente. Esse homem, ele se mostrou avarento porque ele poderia muito bem ajudar o próximo, mas preferiu guardar tudo para si. Também o Senhor Jesus o chama de homem louco porque ele não pensou na eternidade. E talvez aqui esteja o grande problema de muitos em nossos dias. Eles querem viver como só existisse essa vida. O homem dessa história teve um fim muito triste. Ele não reconheceu a necessidade de ser rico para com Deus. Ele nem mesmo chegou a pensar nas coisas eternas. Só que Deus disse que naquela noite ele teria que dar conta de tudo. Ele haveria de prestar conta de sua vida. E então o Senhor Jesus pergunta, né? Como é que vai ser a sua vida a partir de agora? Quando o Senhor Jesus Cristo fala, essa noite pedirão a tua alma. Ou seja, né, o Senhor Jesus Cristo, de uma maneira bem simpática, disse, você vai morrer essa noite. E tudo que você tem vai ficar para quem? Todos nós, né, um dia nós seremos chamados por Deus. Essa é uma realidade e não temos como fugir dela. A não ser que o Senhor Jesus Cristo venha buscar a sua igreja, todos nós iremos passar pela experiência da morte. E vamos ter que prestar conta do que temos feito em nossas vidas. Ninguém sabe quando isso vai acontecer. Não existe idade para morrer. Por isso é preciso estar preparado. Por isso nós temos que cuidar da nossa alma. Quando pedirem a nossa alma,
O que iremos apresentar diante do Pai eterno? Então é uma loucura passar a vida preocupado com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida, e não se preocupar com a eternidade. Só existe uma maneira de garantir a eternidade segura, a palavra de Deus nos diz isso, através de uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Quando confessamos Cristo como nosso Salvador, temos a vida eterna, passamos a ter posse à vida eterna juntamente com o nosso Salvador Jesus Cristo. E isso se faz através enquanto estamos vivos, né? Só podemos fazer essa aliança com Deus enquanto estamos vivos. Depois de mortos não temos mais. Hebreus nos fala que o homem está ordenado a morrer uma única vez, depois disso vem o juízo. Então precisamos fazer essa decisão em vida. O dia de acertarmos a nossa vida com Deus, ela se chama hoje. Nós não podemos, se você ainda não fez essa decisão, você não pode deixar para o dia de amanhã. Nós não sabemos quando iremos ter que prestar conta da nossa vida. Não sabemos quando será pedido a nossa alma. Por isso não vale a pena adiar o nosso compromisso com Deus. Por isso não vale a pena, como costumamos dizer, empurrar com a barriga. Amanhã eu penso nisso e mais tarde eu penso nisso. Ou quando eu for mais velho eu vou pensar nesse assunto. Não sabemos o dia de amanhã. O Senhor Jesus Cristo, ele perguntou aqui nessa parábola a respeito do rico, a respeito do seu cuidado para com as coisas desse mundo. Ali em Mateus 16, 26, o Senhor Jesus Cristo disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, é um esforço muito grande a pessoa tentar acumular riqueza e no final da vida perder a sua alma. Por meio dessa parábola, nós podemos examinar a nós mesmos. Será que temos sido loucos e não reconhecemos que tudo que nós temos vem de Deus? Será que nós temos sido tão insensatos, achar que somos donos de tudo e não reconhecer que somos mordomos, que tudo pertence a Deus? Será que nós temos sido loucos de cair no engano da riqueza, achando que, sendo rico, eu tenho tudo? Será que nós temos sido loucos de não nos preocupar com a eternidade? O que Jesus propõe nessa parábola não é que façamos um voto de pobreza. Não, o Senhor Jesus não está ensinando aqui que nós devemos fazer o voto de pobreza e desprezar o dinheiro, mas que nós possamos saber colocar as coisas no lugar certo. O que o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar aqui é que nós devemos saber qual é o papel do dinheiro em nossa vida. Alguém já disse que na economia diz isso, né? Muitos da economia dizem isso. O grande problema do homem é que ele acaba se tornando escravo do dinheiro e não o dinheiro se torna o seu servo. Ou seja, a pessoa ela vive trabalhando para o dinheiro e ao invés de fazer com que o dinheiro trabalhe para si. Nós temos irmãos que são abençoados financeiramente, trabalham e têm retorno financeiro, muitos deles rentáveis, ganham pela sua capacidade, pelo seu desenvolvimento, por aquilo que eles executam numa empresa. Eles têm condições de ganhar muito mais do que muitos dos nossos irmãos ganham. O perigo não está nisto, mas em deixar ser dominado pela riqueza. Deus fez pessoas terem posses, mas Ele também nos trouxe um conselho para essas pessoas, para que essas pessoas sejam agentes de bênção na vida daqueles que nada têm. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, vamos ler esses versículos para terminar a mensagem desta manhã. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 a 19, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Timóteo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: exorta aos ricos do presente século
que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, o conselho aqui que o apóstolo Paulo dá para aqueles que Deus deu o privilégio ou os fez ricos, né? Deu essa bênção de terem uma boa condição financeira, é para que não confiem, não coloquem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas depositem a confiança no próprio Senhor Jesus Cristo e usem daquilo que Deus tem dado para abençoar os necessitados. É um privilégio que Deus deu a alguns irmãos. E louvado seja Deus pela consciência desses irmãos que têm sustentado, por exemplo, a obra missionária, têm sustentado irmãos que estão em campos distantes. Eu louvo a Deus por aqueles irmãos que se identificam com o projeto da Missão África, e quando nós programamos ir para a África, Guiné-Bissau e como também já fomos até Moçambique, tem tido o desprendimento de abrir a carteira e nos ajudar financeiramente. São irmãos que têm a consciência de que Deus tem nos abençoado, para abençoar não a mim, mas abençoar aqueles irmãos. Ao longo desses anos, por exemplo, do Projeto África, quantas Bíblias nós já pudemos levar? Um cálculo rápido, eu creio que nós já levamos quase 500 Bíblias. É pouco até, pela necessidade, mas é fruto daqueles irmãos que puderam ajudar. É fruto daqueles irmãos que tiveram a disposição e reconhecer que aquilo que Deus lhe tem dado é para o bem daqueles que nada têm. Que Deus possa nos abençoar e que possamos não ser um rico louco insensato e nem um pobre sonhador querendo as riquezas para se tornar também um louco insensato. Que a nossa alma não queira descansar num colchão de dinheiro, mas nas promessas daquele que nos dá todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, te louvamos, ó Pai, por esta manhã. Somos gratos a Ti por Tua palavra, pelo conselho que ela nos traz. Te louvamos por aqueles irmãos que o Senhor concedeu a bênção de terem uma boa condição financeira e, conscientes dessa realidade, têm ajudado outros em suas necessidades. Te louvamos por aqueles irmãos que têm disposição em ajudar a obra do Senhor Jesus Cristo por todo esse mundo. E queremos rogar que o Senhor possa nos dar também sabedoria na administração dos nossos bens. Mesmo tendo pouco, ó Pai, possamos reconhecer o que temos pertence a Ti. Somos apenas mordomos e por isso rogamos a Ti sabedoria na administração dos bens que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus eu oro a Ti. Amém. Irmão, possa ter uma boa semana e não esqueça, à noite, hoje às 19 horas, temos o culto com a mensagem também pelo vídeo. Possa ter também passar um bom domingo em família. Obrigado.